Então tá, pessoal. Isso aí. Vamos falar então sobre sistema de freios e embreagens. Tá? Essa é a ideia. Ele é um dos elementos de máquinas, tá? Ele acaba sendo importante para alguns equipamentos, tá? Agora vai ter 3 temas que a gente vai trabalhar: freios, embreagens, acoplamentos e molas. Então, freios e embreagem também tem conta para fazer. Então, quero ver se hoje eu passo a parte teórica, como é que funciona. Elas não são cálculos monstruosos, dá para a gente brincar legal com cima disso daí, tá? Então, a gente faz a parte de freios, né? A gente fala sobre freios, fala sobre embreagem. Aula que vem, faz a conta sobre isso daí, tá? Calcula, sem problema nenhum, tá? Depois a gente fala sobre molas, tá? Falou sobre molas, calcula a mola. Depois a última é acoplamento. Aí a gente vai ver ali como é que vai estar postando, tá? E aí a gente já vai ter mais noção mais ou menos como é que, mais perto ali do dia 1º de junho, já vão ter mais ou menos uma noção em que pese que está, certo? Muito bem, então. O que é freio, né? A ideia, então, é impedir o deslocamento de algo. Mais ou menos essa era a ideia, né? Deslocava, essa era a ideia inicial, deslocavam, impedir que algo se deslocasse. E ele funciona como? Por atrito, por elementos de atrito. Essa é a ideia. A gente tem que ver. Então, ele é praticamente um braço de alavanca, um sistema de bracinho de alavanca. Então, você tinha lá as rodas da carroça, né? A nossa velha carrocinha aqui. A carroça estava aqui, em cima, tem a roda da carroça aqui. E aqui você tinha praticamente um pedaço de madeira. Né? O cara pregava aqui uma trave, tá? E o cara tinha um braço de alavanca que ele fazia uma força. Aí você tinha uma força. Como você tem força e você tem distância aqui, você tem momento. E aí você aplicava, assim, esse atrito sobre a roda. Quanto mais força você fazia, né? Para poder frear essa carroça, né? Digamos assim, mais ele parava. Só que é na mão, né? Tudo na munheca. Uma velha e boa munheca em cima disso daí. Então, tem alguns que não tinham, né? Então, imagina a evolução, né? Que existiu. Você tinha um cavalo ou um boi que parava, pois. Agora o cara inventou. O primeiro cara que inventou isso aí foi genial, né? Foi genial. Porque ele tinha que parar o negócio. Provavelmente ele enfiou o pé ali para ver se estava parar, né? Ele deve ter parado. Ele disse, não, ele enfiar meu pé e quebrar meu pé, eu vou enfiar uma pedra de pau aqui. Alô? 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 Sim. Alô? Aberto o microfone aí. Deixa eu dar uma olhada para ver qual é o. Tá aberto. Não foi, professor. É que o delay acabou de entrar e estava desmutado. Ah. Vai estar funcionando? Eu não sei, o dele eu não sei, mas agora ele mutou já. Então tá bom. Valeu, então. Então tá esse sistema de carroça, né? O cara friava, né? Tem até uma propaganda da antiga do Tênis Bamba. O cara descendo. Aí tinha um Puma. O cara descendo lá desse Puma e o cara enfiava o pé na estrada, tava sem freio. Aí o cara conseguia parar antes de chegar no fim de entrar no lago. Isso aí é uma fumaça do tênis, né? Ela vai mostrar que a sola era muito boa. Eu não tinha feito nada na sola. Então, o cara freando com o pé ali, né? Tirando isso, né? Tirando essa parte de cinema, tá? É uma das invenções assim fantásticas assim que alguém teve ideia e está fazendo, né? O sistema de freio, a roda também, né? O formato da roda, quanta carga esse troço levava, né? Hoje a gente tem máquina, equipamento, né, que transporta, né? Mas quando você não tinha nada, você botava ali 2 cavalos para puxar uma carrocinha dessa aí. Na verdade, os caras levavam a tarde inteira, né, para encher isso aí.
Era uma vida assim mais, digamos, tranquila, né? Essa aqui era uma ideia, então. Você tem um braço de alavanca. Aqui você tem um pino pivotado, né? Faz a parte de movimentação. Você aplica a força aqui. E aqui você tem uma força aplicada aqui em cima do conjunto. À medida que você tem um elemento aqui que faça esse atrito. Tá? No caso da madeira, eles foram testando até achar uma madeira que fosse mais ideal, né? Você conseguisse ter um elemento de atrito. Então, eles tinham a madeira certa para estar usando aquilo ali. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante por causa desse cara aqui, ó. Esse cara não tem freio, tá? E quando não tem freio, acontece isso aqui, ó. Uma pequena encostadinha, né? Não dá nada. O pessoal também reclama. Tem outros vídeos desse aí também, né? O pessoal, ao errar em alguma coisa, ou você erra a velocidade, ou o sistema trava. O sistema de velocidade trava, ele vai com tudo, né? Vai por cima do porto, vai quebrando, vai pela frente, navio passa por cima e vai embora. Tem alguns vídeos na internet que mostram, esse aqui o navio sem freio e abarrando tudo, né? Mas é porque eles têm uns lugares que o pessoal desmonta navio, né? Eles levam os navios para lá, por exemplo, são uma praia, aí tem uma raça, uma galera com maçarico na mão, e eles vão benzendo, né? Eles passam maçarico e eles vão detonando com tudo. E como é que eles fazem para botar o navio lá em cima? Eles vêm o navio a milhões e jogam pelo meio da praia. O navio lá para dentro, lá chega. E aí depois eles maçarico o negócio tudo. Eu nem sei quanto tempo que eles levam para demolir o navio, tá? Mas o pessoal é campeão, tá? Claro, a poluição, né? Você pode notar que é um negócio, né, sensacional, mas tem locais que são específicos para isso, tá? Para desmonte de navio e aproveitamento e material. Tá? Bom, então, assim, ó, o principal tipo de acoplamento, a gente pode chamar de acoplamento, ainda é por atrito, né? Que a gente faz. Aí tem dois tipos, então, que a gente pode ter: freio e embreagem. Tem dois tipos de acoplamento, sistema para acoplagem. Né? Tem dois tipos, tá? Se um deles, quer dizer, se um dos componentes, a velocidade é zero, né, nula, chama de freio. Como assim? Você tem o freio de carro aqui em cima, né, da balaca aqui, do balaquinha. Aí você tem lá aqui você tem um sistema de freio aqui, você tem um sistema de freio do outro lado. E aí você tem um eixo aqui, papapá. Quem é que gira? Quem gira o tambor, né? O tambor está preso na roda, tá girando. E o sistema aqui todo está parado. O sistema está parado. Então alguém é nulo. Você aciona lá o comando aqui do teu Fuca, né? O velho bom Fusca aqui, né? Tem um sistema hidráulico aqui, né? Assistido, né? Assistido nada. Assistido ao teu pé. Tá com os dois pés. Né? Ele nunca teve Fusca, então pega uma Brasília. 10 vezes melhor. Aí segura lá, tu finca ali o pé aqui, esse troço tem de abrir aqui para poder frear, tá? Então, esse cara aqui, então esse cara gira o tambor gira, e aqui, esse aqui é nulo. A embreagem não, a embreagem tem os dois sistemas de movimento, né? Porque aqui você tem o volante do motor, né? E aqui você tem a caixa, né? Você tem rotação entre os dois. E aqui você tem um elemento aqui no meio para fazer uma ligação. Até que a embreagem faz parte do trem de força. E tem embreagem, claro, tem embreagem, né? Você é um carro automático, né? O conversor de torque não deixa de ter uma embreagem. Faz essa embreagem.
é pro sistema hidráulico o negócio. Você tem lá o carro manual lá, você tem o pedalzinho lá, você empurra o pedalzinho para poder trocar a marcha. Quando você faz isso, você abre a embreagem, o motor está girando. E o sistema está girando ainda. Quando você arranca o carro, está parado. Só que aí você começa a movimentar os dois. Então, os dois é passivo de movimentação. Carros que robô para trocar marcha, né? Automatizado, também tem embreagem. A embreagem é a mesma. Só que tem um sisteminha de robô que passa marcha. Tá? Então, a ideia, tanto como de freio como de embreagem, funciona por igual. Embreagem tanto para carro, e eu já vi embreagem também para máquina pesada. Às vezes você parte ali, quando você tem a possibilidade de partir em equipamento muito pesado, né? Máquinas muito pesadas, moinho de bola, você tem muita capacidade muito grande, você acaba jogando uma carga muito violenta em cima do motor. Então, uma das saídas é você partir o motor em vazio e depois, por embreagem, você vai aumentando o sistema de rotação até ele conseguir igualar as rotações, tá? É um sistema de embreagem. Tinha uma fresadora na SAT que uma vez tinha uma embreagem também. Ela funcionava como elemento de segurança apenas. Então, se caso desse uma zebra, alguém se machucar, quebrava alguma coisa, você dava um tapa na emergência dela, com força, e uma das funções dela é abrir a embreagem. Então, ela abria a embreagem para parar o equipamento. Tá? Essa era a função dela. Então, dá para fazer função de embreagem tanto para acionamento como para segurança, segurança também. Tá? Bom, a ideia, então, tanto de freio como de embreagem, é fazer alterações de velocidades angulares, não lineares. Essa é a ideia. Freio de embreagem, costumeiramente que a gente tem, né? Ah, mas eu preciso frear linearmente o movimento e tudo mais. Você pode estar até inventando alguma coisa em cima disso daí, tá? Um sistema de freio. Tá? Mas ela normalmente para sistemas de giro, né? Não de deslocamentos lineares, assim, que você faz sistema de freio. Ah, mas o carro está andando linearmente. Sim, mas você freia a roda. E a roda está em velocidades angulares. Né? Você quer frear aquele tipo de coisa ali. Essa é a ideia. Tá? Bom, quanto maior a pressão, você faz, maior a força aplicada sobre a área do material. Tá? A ideia, então, quando fala de pressão, você tem lá o guarnição, né? Aí você aplica essa guarnição sobre uma determinada superfície aqui, por exemplo. Isso aqui pode ser fofo, pode ser aço, depende do que você tem. Aí isso aqui você tem uma guarnição, que é o teu elemento. E aí você quer ter atrito sobre esse cara aqui. Esse cara tem uma determinada superfície. Quando você encosta ele aqui, você vai ter uma força aplicada sobre uma região. Aí, nesse caso, seria uma pressão. Quanto maior força tu faz sobre esse mesmo conjunto aqui, existe a tendência de diminuir o coeficiente de atrito, que pareça. É uma naba, isso aí. Mas isso é uma verdade que ocorre. Tá? Então, tem um limite para isso, tem um limite. Um dos limites desse caso aqui é do própria guarnição. Então, qual é a pressão máxima que eu posso estar aplicando? Depende do que a guarnição aguenta. Tá? Essa guarnição pode ser que não aguente tudo o que você está imaginando. Tá? E ela aguenta bem menos do que os outros materiais que você tem usando para tritar, por exemplo, o aço ou o ferro fundido. Tá? Ela aguenta bem menos. Então, no teu projeto, como tu faz, o teu menor elemento de esforço, ele é a guarnição. Esse é o sistema de freios. Eu já instalei sistema de freio em ponte rolante também. Ele é ligado, o eixo do motor elétrico, ele é passando para os dois lados. Na parte traseira do motor, ele tem um eixo que você acopla ali, tem um motor específico para isso, você consegue acoplar o sistema de freio. Tá? E ele é interessante porque ele naturalmente está sempre freado. Ele é naturalmente freado. Então, você tem uma bobina,
É quando você quer levantar alguma carga, você aperta o botão, ele destrava o sistema de elemento, né? Então, ele elimina o freio, você consegue movimentar. Quando você solta a botoeira, o elemento volta a estar freando e trava o conjunto. Tá? A temperatura também influencia, tá? Reduz o coeficiente de atrito de duas formas. Ele mexe nas propriedades, ou ele modifica a estrutura do material bem na superfície, né? Então ele meio que ela se torna lisa, né? Você vitrifica. Então, quanto maior a temperatura, menor é aquele coeficiente de atrito que você tem. É aquele cara descendo a Serra do 12 com o pé no freio. Quem nunca? Quem já foi lá para cima, lá de vez em quando você, eu costumo, fui lá umas 5 vezes. Aí você vem descendo, né, tentando segurar o motor, né, usando o menos freio possível, no marcha. Aí passa lá um cara passando por você a trolhões, chega lá embaixo, segura o freio, e aí vai, até que já está fumaciando o freio. Por quê? Porque você já está a temperatura subindo. E chega a um determinado ponto que você acaba vitrificando. Quando acontece isso, perde freio. Não tem freio. Se você voltar no YouTube, lá tem uma pilha de vídeos. Tá lá o cara descendo uma serra, não sei aonde, daqui a pouco passa um caminhão a trolhões. Ele não segura mais. Ou porque já tinha um problema, ou porque o motorista estava com pressa, ele resolveu dar uma apertada e ficou sem freio. E ele fica sem freio, quer dizer, o freio está lá, mas que ele está quente. Ele esquentou, ele perdeu o quê? Ele perdeu o coeficiente de atrito. O que ele não tem mais, você pode apertar ali, é a mesma coisa que nada. Ele vai embora. Aí tem uns vídeo, daqui a pouco, meu Deus, daqui a pouco passa direto na grota, daqui a pouco o cara tomba, aquela carreta quebra tudo. E é um perigo desgraçado, né? Muitos perderam a vida nesse tipo de acidente, né, de freio. Eu tinha um amigo meu que ele, com um escortezinho, descendo a serra e tocou o carro no barranco. Porque a primeira vez foi na serra, foi levar os pais, carro novo, papá, meu carrinho novo, velho, né? Aquele velho esportezinho, 200 anos atrás. E aí o cara, na descida do morro ali, foi, chegou no fundo, né? E aí não tinha mais freio e ele tocou no barranco. Parou o carro? Parou. Ele se machucou, ainda bem. Mas teve um prejuízo em cima daquilo ali. Né? Existem dois tipos em relação ao coeficiente de atrito, né? Pode falar do atrito. A gente poder considerar. Um é o estático, e outro é o dinâmico. O estático, o sistema está parado, né? E aí você tem que mudar o sistema de movimento. E o dinâmico é geralmente o que está ocorrendo. Então, assim, quando você tem um automóvel, você tem um sistema de movimento. O sistema está parado com freio de mão. Tudo bem. Mas é um caso específico, né, com um automóvel parado no morro, e aí você quer frear o carro e tudo mais. Ele está parado. Mas o grosso mesmo da movimentação de um sistema de freio é quando o carro está em movimento. E você quer que funcione, né? E você quer que o cara com o carro atrás de ti também, né? Funciona aquele freio. Então, para sistema de freios, considera-se o atrito, quer dizer, o coeficiente de atrito, como dinâmico. Né? Apesar de ser menor estático. Por quê? Segurança. A gente tem que sempre jogar para segurança disso daí. Né? Bom, como é que se dimensiona acoplamentos por atrito? Então, a gente precisa de algumas coisas para vocês dimensionarem. Então, é o tipo de acionamento, né? Se é elétrico, mecânico, pneumático, ele é manual, se ele é automático. Como assim? Tá. Como é que é acionado esse freio? Tá. Freio mecânico? Sim, tem freio mecânico. Tá? É um sistema praticamente de alavanca. Aquela coisa da carroça é um sistema mecânico. Você tem uma alavanca, você puxa ela e tudo mais. Tem sistemas elétricos também que fazem a questão, em vez de você enfiar o pé no pedal, tem um sistema elétrico que faz isso. Tem sistema pneumático? Tem. Carreta é pneumática. Tá? E ele é ao contrário, né? A carreta ela é ao contrário. Você
coloca pressão no sistema para abrir o sistema de freio dele. Porque você imagina, você está carregando lá 30 toneladas e está transitando 80 por hora, daqui a pouco estoura a mangueira de ar. Estourou. Pode acontecer, existe essa probabilidade. E aí? Quem é que para? Ninguém vai parar. Então, o que ele faz? Estourou? Estourou. Automaticamente fecha, trava a carreta e para, e ela vai parar. Por segurança. Então, ela é o contrário para ser seguro. E é um sistema pneumático. Fazer isso aí. O carro é hidráulico. A maioria é hidráulica no carro. Você transmite a tua força do pedal que você faz através do sistema de pedal. Ele pode ser manual ou automático também. Um exemplo de automático, que ocorre em automático, é freio de aeronave. É aquele 777, o cara, ele tem aquele monstrengão, né? Aquele A380, aquele monstrengo, ele vem. Aí quando ele tem um sistema automático nele, ele tem o auto brake. Quando ele toca o solo, o computador vê que ele tocou, a programação que o comandante faz lá no computador, ele começa a frear automaticamente, pelo comprimento da pista que ele tem, ele vai frear automático. É bom porque você acaba, assim, tem piloto que tem um pezinho legal, né? E tem cara que tem um pezinho um pouquinho mais, né, digamos assim, com uma forcinha a mais. E acaba sentindo bastante os passageiros atrás, o sistema sente mais, você freia muito antes do final, da onde deveria, e você acaba solicitando mais sistema, não precisa disso. Então, quando tem um sistema de freio automático, você pausa ali e começa a esfriar. Mas os pedais também dele também funcionam em manual. Se ele vê que não vai ali, o cara dá uma apertada ali e vai manualmente parar a aeronave, sem problema nenhum. Mas existe essa possibilidade do auto braking. É do tipo de acoplamento, né? Se ele é tambor ou se é disco, tá? Qual é o melhor? Depende. Depende. Os sistemas de disco para asfalto é muito bom. Para asfalto é muito bom. Até que carros assim, quando você tem mais potência, você trabalha com disco. Você acaba vivendo do tambor. O tambor tem um custo menor. Tem um custo menor o sistema de tambor. Então, agora, eficiente. O disco é mais eficiente do que o sistema de tambor. Mas por que eu não boto o disco em carreta e tudo mais? Tem, mas não colou muito. O pessoal não aderiu muito a freio a disco em caminhão. Mas o pessoal trabalhou muito bem a tambor. Né? O sistema disco é mais suscetível à sujeira. Se você tem sujeira, coisa assim, você pode ter problema. Tá? É muito fácil também dar empenamento de disco. Você freia bastante, está bem quente, daqui a pouco você passa numa poça d'água, começou a chover, você pode empenar o disco. Empenou o disco, já era. Tem que para sacar fora. Então, depende do projeto. Assim. Então, geralmente, automóvel, carros assim, até um determinado valor, freio dianteiro disco, traseiro tambor. Depois de um determinado valor, todos eles é freio a disco, porque aí você tem um custo maior e vai embora. Tá? E o sistema de apoio dele, como é que ele está preso, né? São tudo coisas assim que você, para projetar, tem que ter, tá? Mas a gente não vai entrar nisso dali, não vai entrar nessa seara. A gente só vai falar de alguma coisinha do sistema de freio. Vamos projetar um sistema de freio inteiro, né? Vai demorar um tempão aqui. Então é só uma ideia de alguma coisa assim por aí, tá? Esse aqui praticamente é, por exemplo, o sistema de embreagem. Qual é a ideia, né? Então você tem aqui o eixo do motor e o sistema movido está para o lado de cá. O teu elemento, o material de fricção, ele está aqui, ó. Ele está aqui assim. Tá? E o disco aqui é inteiro. Então você não faz um sistema, um elemento de fricção, por exemplo, uma embreagem, uma faixa toda. Tá? Você pega só um pedaço dele. E isso ali, então o que acontece? Acaba tendo dois conjuntos. Então eu tenho o raio interno e o raio externo desse elemento. Tá? Isso eu vou ter. A ideia é que quando que esse cara encosta, quando ele começa a encostar, quer dizer, o sistema de eixo se movimenta,
Ele começa a atritar. Aí o que acontece? A pressão vai aumentando, né? E ele acaba transmitindo torque. Então, tem um sistema de mola que faz força para cá. É essa. Ela dá o sistema de mola. Se você tem lá um carro manual, para você desacoplar isso, você tem que enfiar um pé num pedal, às vezes é assistido, tá? Né, por cabo, e ele afasta esse conjunto. Você tem que vencer a força da mola. Então, essa força de acoplagem, você quer ter uma acoplagem ali, e você quer deslizamento zero. Depende dessa força da mola. Aí você tem o cara lá que vive com o pé em cima do pedal da embreagem. Quando você faz isso, você diminui essa força. Você tem a força da mola. E aí você começa a ter pequenos deslizamentos, né? Pequenos deslizamentos entre o eixo do motor e o eixo da caixa, né? Ele fica girando um pouquinho defasado, só pouca coisa. E ele vai, quando você vê, em pouco tempo, você elimina esse material de fricção, tá? Você não tem mais nada. Aconteceu isso com um professor que eu conheço aí. Ele tinha um carro ali, não deu 2 meses, a embreagem tinha ido embora. Carro novo. Ele foi lá e queria garantia e os caras não deram. Por quê? Foi desgaste, não tinha nada de errado. Desgastou. E aí desconfiaram que ele vivia com o pé em cima da embreagem. E ele acaba anulando a força da mola. Um pedaço da força da mola. Isso tem um desgaste muito grande, tá? Bom, para esse tipo de coisa aqui, você, como ele é um elemento aqui dentro, como, digamos assim, é dado pelo raio, então aqui eu tenho lá em cima, eu tenho outro raio. Quando eu dou a volta, então, essa velocidade aqui, eu tenho uma velocidade 1 aqui, e aqui em cima a velocidade é maior. Por quê? Porque os dois pontos têm que chegarem, quando der uma volta, ao mesmo ponto aqui, né? Eu vou dar uma volta aqui, e eu vou dar uma volta aqui. Eu tenho que chegar aqui. Bom, se a velocidade desse cara aqui é maior que aqui, quer dizer, então, que existe uma diferença de desgaste. Então, esse disco aqui desgasta de maneira não, digamos assim, uniforme. Mas, para preço de cálculo, a gente usa dois modelos. Um por pressão uniforme e outro desgaste uniforme. A pressão é a pressão do sistema. Ela vai travar normalmente em cima do conjunto. Ou eu vou desgastar esse cara de maneira uniforme. Tá? Duas maneiras que eu posso estar calculando. Tá? Por pressão constante, né, uniforme, digamos assim, a pressão do disco, né, isso aqui vale muito para disco, isso aqui, mas também para freio a tambor. Tem um problema de freio a tambor, tá? Depois a gente vai discutir isso aí. Então você tem um elemento aqui, isso vale para embreagem, freio a disco também, tá? Aí você tem um elemento lá em cima. Quando você aperta esse cara aqui, a pressão em qualquer ponto daqui, essa aqui é a pressão, é a mesma pressão aqui, é a mesma pressão aqui. Isso ocorre quando? Quando você tem um paralelismo forte, né? Sistemas paralelos. Essa ela funciona bem. Tá? O sistema é novo. Você acabou de trocar o conjunto de freio, você trocou os discos, trocou o tambor, você trocou o balaco, você trocou tudo. Trocou fora, trocou tudo novo. Então ela vai se comportar no primeiro momento como pressão constante, tá? Um sistema de pouco desgaste. Depois que começa a desgastar, né, já era. Tá? Já era. E essa aqui é o modelo matemático do torque de frenagem. Numa embreagem. Mas ela também vale para o freio, a embreagem, ela tem uma circunferência toda. O freio a disco, você já tem só um pedaço. Né? Então, eu imaginar aqui o meu disco. O meu elemento está aqui assim, né? E é só uma parte de grau aqui. É só esse pedaço aqui. O restante não tem contato.
Então, ela já não usa essa equação, ela usa essa, mas como uma modificação. Não é exatamente a mesma conjunto. Tá? E outro detalhe é que quanto maior a superfície de contato, maior o torque aqui. Esse torque de ancoramento que ele tem. Tá? Então, se eu tenho duas superfícies de contato, eu dobro em cima daquilo ali. Nesse cara aqui, você diz que está no meio, né? Você é freio disco, né? Vou falar. Você tem um elemento por aqui, mas você tem um outro elemento do outro lado também. Tem dois elementos. Aí quando você aperta o pedal, você faz uma força que ele faz como se fosse um trabalho no meio desses dois elementos. Então você dobra, né, esse toque de frenagem. E você faz somente de um lado. Tá? Tem embreagem que é simples, né? Quando a embreagem é simples, praticamente. Ela tem um ponto de contato de um lado e um ponto de contato do outro. Então, elas são um ponto de contato. Mas tem embreagens que trabalham com vários discos. Então esse cara tem uma capacidade de torque muito maior. Maior de discos, tá? Tem tudo isso aqui. Então, a ideia é que o desgaste, quando ele trabalha com desgaste constante, é o que realmente mais acontece na prática. A ideia é essa, porque à medida que você vai trabalhando com ele, você vai meio que desgastando. Então, você não tem mais um paralelismo. Então, lá em cima, quando você tem um elemento aqui, em cima da parte superior aqui, que desgasta mais do que aqui, mas se você for olhar a face do teu disco, se desgasta lá, ela também vai acabar desgastando. Se ela desgasta um pouco, ela forma mais ou menos um vinco, assim, chutar. Aqui a pressão é menor que aqui. Então, quando ele começa a variar a pressão, ele começa a gastar de maneira uniforme. Né? É por isso que vou trocar o meu disco de embreagem, dependendo do caso, você tem que trocar tudo. Você não pode trocar o disco apenas, dependendo do nível de desgaste que você tem. Tem que trocar o disco do volante também. Dependendo do caso, tem pessoa que consegue dar um passe no torno para poder acertar, para poder ter esse vínculo ali. Se não, você vai ter, quando começar de novo, você tem um sistema muito ruim, porque ele vai tentar trabalhar, digamos assim, uma determinada velocidade, e ele vai desgastar mais um lado do que no outro. Não funciona, digamos assim, muito bem, tá? Vou puxar para baixo. Para puxar, então, tá? A ideia, então, que à medida que esse desgaste aumenta, né, ele vai desgastando assim outras regiões, e aí, dependendo do caso, aí ele já vai chegar ao desgaste uniforme, como eu mostrei lá para vocês. Mas tem vários modelos, digamos, os dois são válidos. Um é válido no começo, outro é válido mais no fim. Mas dá para trabalhar com os dois, até que a gente vai calcular, quando trabalhar com freio, a gente vai, principalmente a disco, a gente vai trabalhar com os dois, tá? Com pressão constante ou com desgaste constante. E depois você vai ver um toque de frenagem em cima disso dali. Apesar que, determinado momento, os dois não são válidos, mas a gente tem que achar um modelo e dá para aplicar os dois e sem problema nenhum, tá? E esse aqui é o modelamento matemático para desgaste constante. É um pouquinho diferente, tá? Então, esse aqui é o coeficiente de atrito. Esse aqui é aquele número, né, de superfícies de contratos. Então, esse aqui é o atrito. E esse aqui é a força de frenagem. Dá para calcular isso, cara. Muitas vezes você tem o torque máximo que você pode dar em cima do sistema, ou você tem a pressão máxima que você pode dar em cima do sistema. E aí você vai chegar ao ponto que, mostra uma força que eu tiver lá. Qual é a máxima força que eu tenho que colocar? Porque se a gente for colocar aqui, né, você tem aqui em cima eu tenho um ponto de alavanca, aqui em cima um atuador, aí vem aqui, faz mais ou menos aqui eu tenho o pedal, aí você tem o pé aqui embaixo, aí você bota o velho pezão aqui, né? Tentar fazer um sapato feio pra caramba, teu vocês ainda. Aí você tem uma altura aqui também, então, às vezes você vai apertar esse cara, aí aqui você faz uma força para cá, aí você faz uma força para lá,
essa força hidráulica vai se acumulando até chegar lá na ponta da roda. Tá? Se você não tivesse um sistema, digamos, que te auxiliasse, essa força que você faz, o cálculo não é esse cara aqui, o cálculo é lá no meu sistema. Mas dá para eu voltar todo, tá? Até chegar nesse ponto ali. Se não me engano, tinha uns problemas de física que mostravam isso aí, de física, era de estática. Qual era a força aplicada no pedal de freio, para você ter lá. Então, você pode estar fazendo isso dali. Esse cara aqui, se você tem um êmbolo hidráulico, então esse cara está ligado num êmbolo hidráulico, no sistema hidráulico. A área, a pressão, né? Quanto mais força você faz, pressão força sobre área, aí pressão do sistema, e vai embora. Tá? Mas essa força aqui é essa força que você aplica lá em cima do sistema, lá na ponta, tá? Você pode voltar até chegar aqui. O pessoal, dá para fazer testes, né? Você bota sensores lá no pé, até chegar qual é a melhor, digamos assim, força que você tem que fazer para frear. Ele não pode ser também muito macio, né? Qualquer tiradinha, senão você enfia o pé lá e quebra tudo. Mas também ele também não pode e calha o pé ali e o carro não para, né? Isso aí tem tudo. O carro mais antigo é esse aí, tá? Aquele velho Jeep, aquele negócio todo, você tem que fazer uma força muito maior do que um carro moderno que você tem hoje, tá? Então, essas são equações de matemática que a gente usa para embreagem. Para freio, aí você tem que colocar aqui os ângulos, né? Esses são ângulos de atuação. Então, você tem que praticamente quer saber esse cara aqui, né? Aí você tem que meio que aplicar esse ângulo aqui. Tem que aplicar esse cara. E se for 360, é essa equação. E aí tu tá com uma embreagem. Bom, qual é o tipo de acoplamento que a gente tem então? Tá? A gente tem vários. Embreagens, disco, embreagem cônica, freio a tambor, freio a disco, freio a cinta. Qual é que tem então que a gente vai dar uma olhada e que a gente poder calcular? Tá? O primeiro deles é a embreagem. Esse aqui é um conjunto de embreagem. Tá? Ele serve para é um conjunto de potência, né? Quero chegar do motor até a roda. E ele faz parte desse conjunto. Tá? É um sisteminha complexo? Não, não é um sistema complexo, mas é um sistema bem inteligente. Tá? Aqui, ó, quem faz a força de fechamento, digamos aqui, ó, é essa mola prata aqui. Essa mola prata. Por quê? Esse aqui lá, esse tem o garfo do atuador, o rolamento do atuador. Quando você aperta esse cara aqui, você tira a força da mola. E aí, esse cara aqui é o teu elemento. Esse aqui é a tua embreagem. Esse aqui é o teu elemento. Esse aqui é o teu volante. Esse aqui é o teu sistema de volante. Essa cremalheira aqui, ela é uma cremalheira, né? Essa aqui é onde você engata o teu motor de arranque para você fazer girar o motor. Então, aquele teu elemento que está ali, quando você, digamos assim, você faz uma pressão no conjunto, né? Aqui dentro, então, trava no motor e aqui o eixo de saída aqui, ó, leva para a caixa. Quando você quer desacoplar o conjunto, quer dizer, você faz força no garfo. O garfo faz força no rolamento e empurra aqui, ele vai estar em contato aqui com a tua mola prato e ele abre o conjunto. Você abre o conjunto, você tira a força sobre o teu elemento, então aí você tirou a força, ele começa a patinar e pronto. Aí você, como ele tem a diferença de velocidades, às vezes não é muito grande, né, no sistema, porque quando você quer jogar uma marcha acima, por exemplo, eu quero passar da terceira para a quarta, quando eu piso na embreagem, puxo a quarta e depois eu solto. Como tem inércia, praticamente a velocidade angular dos dois ali mantém-se constante. Tá? Não tem muita diferença em cima daquilo ali. Tá? Vai ter mais quando você sai do zero. Mas como a tua rotação também, você quer ter uma rotação muito baixa, você não tem um esforço muito grande. Agora, quando você quer subir um morro, né, um esforço muito grande, muita gente dentro, coisa assim, o carro está novo, você é capaz de sentir, né, o cheiro de embreagem queimada. Quem nunca atira a primeira pedra, queimou a embreagem em cima daquilo ali.
Ou segurar o carro, né? Esse era um das jogadinhas que o pessoal fazia na autoescola, né? Ah, vamos segurar você tinha que levar no morro, você tinha que segurar o carro na embreagem. Para poder arrancar, né? Aí você tinha que ficar com o acelerador e embreagem. E o carro tinha que ficar parado. E o instrutor ficava lá, o cara do Detran ficava te olhando. Aí tinha que ficar paradinho lá. Aí quando você arrancava, pode arrancar. Aí você soltava a embreagem e arrancava. Era um dos testes que se faziam. Hoje em dia, as testes eles estão fazendo esse tipo de. Eles ensinam esse tipo de brincadeira. Até porque você tem um desgaste em cima do teu conjunto. Tá? Esse rolamento aqui tende a incomodar também, né? O rolamento, né? Tende a incomodar. Por quê? Porque muitas vezes você tem o elemento novo ainda, tá bom ainda, mas o rolamento começa a roncar. E você tem que abrir, já que você abriu para trocar o rolamento, você já vai trocar aquele elemento do disco. Tá? Tem conjuntos que você troca até mais do que esse elemento. Você troca todo esse conjunto todo aqui. Tudo. Você arranca fora e coloca um novo. Até o kit. Em cima disso daí. Troca rolamento, troca tudo. Tipo, você puxou caixa, já tirou fora um monte de coisa, que é para trocar uma embreagem, você já mete ficha e já vai trocando como um todo. Quando você tem que trocar o volante, já é uma dor de cabeça a mais. Você tem que trocar um volante e tudo mais. Ele pode ter empenado. Aí já era. Em cima disso daí. E aí sai mais caro trocar o volante junto. Tá? Principalmente esses carros a diesel que você tem. Então aqui tem mais uns conjuntinhos aqui só para mostrar para né? Sistema engatado, sistema desengatado, né? Que eu tenho desengate. Eu tenho o sistema avançou, empurrou o meu sistema de mola, tirou a pressão em cima, o disco gira livre aqui. O sistema gira livre. Né? Soltei o conjunto, a mola fez pressão, eu tenho uma força aqui, então, da minha mola prato, mantendo esse cara no lugar. Então, se você mantiver esse pé, o pedal da embreagem está solto, né? Mas esse velho pezinho está aqui em cima o tempo inteiro, você mexe com a força desse carinha aqui. Né? Então, nunca se descansa o pé em cima do pedal de embreagem. Né? As cônicas, embreagem cônicas, ela, digamos assim, a área de atuação dele é melhor porque você faz mais força, tá? Por quê? Porque você tem um princípio da cunha. Tá? Se a embreagem reta está aqui, conjunto, aqui eu tenho meu elemento paralelo, a cônica já não, né? Eu tenho um elemento aqui, o disco está aqui tem o meu elemento. E aí eu faço esse movimento para cá e eu tenho essa área de contato aqui, mais a pressão da mola. Então, eu vou ter praticamente então, uma força maior tá? Para fechar esse conjunto ali, sistema de envenenamento. Aí eu vou ter um alfa aqui para calcular junto, tá? Qual é a desvantagem desse? O vantagem ou desvantagem? Desvantagem é o movimento que ele vai ter, né? Porque antes tu tem que sempre acertar esse cara direitinho. Tá? Você tem que estar bem alinhado ali. Se você estiver deslocado, você meio que ele não acaba tendo uma força de contato correta ali em cima daquilo ali, né? Quando você tem um freio, uma embreagem paralela, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, meio que compensa, né? No cônico, não. Você não tem isso. Então, tem vantagens e tem desvantagens em cima disso dali, tá? Tem também um sistema maior. O sistema reto é um sistema compacto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o desenho do sistema cônico. Então, aqui, olha só, o elemento está aqui. E quando eu faço a força da mola para cá, eu faço a força da mola. Olha aqui como é que é o elemento. O elemento já pega por aqui, né? Ele não pega de chapado. Tá? Não pega toda a função da mola em cima daquilo ali. Tá? Tem conta matemática? Tem. Essa é a conta que a gente usa para desgaste uniforme e para pressão uniforme. Tá? Esses dois caras aqui. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Dá uma olhada. Acho que está faltando. Acho que está faltando esse cara aqui, ó. A pressão. Esse cara aqui deve estar errado. Esse cara está mais certo aqui. Diâmetro menor, diâmetro maior. Aqui, ó. Diâmetro maior,
menor. E o alfa, tá? E acho que esse da pressão uniforme ali está faltando a pressão. Porque eu tenho força, tem alguma coisa está faltando aqui. Ou substituir a pressão pela força pela área em algum lugar aqui. Eu tenho que dar uma olhada com mais carinho nisso aqui, tá? Essa equação aqui para ver se ela está certa. Freio a disco. Opa, ele é praticamente uma embreagem. Tá? Só que a gente usa ele a seco. Dá para usar úmido? Existem embreagens que são mergulhadas em óleo. Para quê? Para refrigeração. O óleo não é apenas um lubrificante, a gente pode usar ele como um elemento de refrigerante. Mas eu vou perder coeficiente de atrito. Sim, mas você já leva isso em consideração no seu cálculo. Ele perdeu a metade, faltou um quarto. Você aumenta a capacidade dele e compensa isso dali, o sistema no meio do óleo, e vai acabar refrigerando. Tá? Aí por que todo mundo então não faz sistema refrigerado? Já pensou? Você já tem o motor do teu carro, você já tem um sistema de óleo, aí a caixa tem um sistema de óleo, aí você vai enfiar a embreagem mais um sistema de óleo lá dentro. Não, é muita dor de cabeça. Uma coisa só. Então, o freio a disco, você não quer pulsar óleo. Então, esse cara ali, ele é a seco. Tá? Essa é a ideia. E parte deles é a pinça. A pinça, né? A pinça ela é presa na estrutura do carro. E o disco, né, ele é preso na roda. Quer dizer, então, tu tem um sistema, a pinça é nula, e aí você tem o conjunto lá girando com uma determinada velocidade quando você aperta esse cara ali, tá? Bom, esse cara aqui, ó, sistemas ventilados. O que a gente ventila disco, tá? Pode ser sólido, pode ser ventilado. Ele tem duas funções, tá? Ele tem duas funções. Ele tem toda uma ventilação. Parte dele aqui é para o teu sistema, quando você tem ventilado, o teu disco tem um sistema de ar que você pode captar aqui e refrigerar ele melhor. Porque você não tem o contato do disco somente um pedaço, né? Você não tem ele inteiro. Eu tenho lá o meu disco está aqui, aí, né, a tua pinça atuando, ela atua só num pedaço. Ela atua só aqui. Aqui ela não atua. Então você pode ter um disco ventilado aqui para duas funções. Uma é refrigerar, ajudar a refrigerar o sistema, e outra é que quando você aperta muito aqui, você começa a ter percas de material aqui. Então você meio que é que o material entra aqui por ali e saia, né? Você quer expulsar esse material ali. Ele meio que dá uma limpada. Essa é uma das funções do furo, uma das funções, tá? Freios de alto desempenho, né? Você tem lá você comprou uma Bugatti Veyron, você ganhou na loteria, né? O El Gordo, lá na Espanha, lá, você ganhou lá 1 bilhão de euros, mais ou menos. Eu sozinho. Aí você comprou uma Veyron, comprou duas, uma para desmontar para ver como é que era e outra para andar. E aí se for ver, pô, o cara chega a 400, aí você vai botar 400 por hora, né? Ali aonde? Vai para a quarta linha, né? Mais ou menos. Dá? Dá, né? Ok, vale para o verdinho também dá. Você botou 400 por hora, você tem que frear. O freio desse carro tem que exatamente pegar esse 400 por hora e transformar em zero em um curto espaço de tempo. Como é que você faz isso? Você vai transmitir uma energia monstruosa. Você vai ter que parte dessa energia queimar em forma de calor. Então, o teu disco tem que ser para isso. E ele é um sistema disco, então por isso que acaba ventilando, e você acaba pegando bastante elemento e tudo mais. Naquele caso, quando você tem sistemas de competição ou coisas assim, aí você, né, como esse cara aqui, esses freios da Brembo, você muda muito esse material aqui também, ó, o material do disco, tá? Você muda esse material do disco aqui, você acaba mudando. Carros muito caros, né? Aqueles Bentley, Continental, Rolls Royce, alguns carros de alto desempenho, eles também têm esses discos de material diferenciado.
Eles servem para quê? Bom, eles funcionam muito bem com alta temperatura. Então, você aquece o freio, à medida que você aquecer o conjunto, ele freia mais. Quando você está com o sistema frio, ele freia bem menos. Né? Então, você tem lá uma Ferrari, né? Ou você tem uma Lamborghini, né? Está na mão do Rubinho. Aí o Rubinho fazer lá uns videozinhos lá pro canal dele no YouTube. Aí ele vem numa corrida, vai dar sentando nos pés. Aí esse disco, se o cara trocou o disco, não botou exatamente o disco da configuração correta, muitas vezes pode acontecer. Ou o carro também não é bem muito para isso. Mas quem viu já aquele vídeo, se ele entrou ali na curva, o carro foi. E ele até que deu uma desviada, mas só deu uma pancadinha, né? Só deu uma encostadinha na frente. Deve ter dado um prejuízo aí de meio milhão para poder arrumar aquele conjunto como um todo, tá? Ou até mais. E ele, eu fui o freio, fui lá buscar, não tinha mais, não sei o que, blá, 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 blá. Carro de Fórmula 1 também, aí eles aquecem o freio. Né? Então, você imagina lá, aquele freio dura uma corrida. Então, você freia em cima da curva, né? Você tem que sair acelerando por dentro da curva, e é um sistema muito solicitado. Tá? O piloto tem a opção de controlar a pressão do sistema, jogando mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Então, sendo essas brincadeiras assim, né? Dizem que foi o Piquet que inventou essa brincadeirinha, tá? De ficar aí um sistema que eu possa trabalhar freios, né? Freio dianteiro, freio traseiro. Depois o pessoal meio que automatizou isso aí. Então, à medida que por telemetria, à medida onde o carro estava, ele ia mudando as condições o tempo inteiro de condição de frenagem. Aí chegou num ponto, não, né? Pelo amor de Deus, que aí o piloto faz o quê então? Não precisa de piloto, bota lá o computador a correr. A ideia é ter o braço do piloto ali. Então eles arrancaram muito esse sistema, mas transformar ele em manual. Você pode transformar dentro do carro, as configurações ali e mudar. Tinha ali uma lenda ali que o Schumacher fez mais de 40 alterações numa única volta de uma pista, ele fez mais de 40, estava lá na frente, 800 segundos na frente do segundo, né? Não tinha que fazer. Começou a fazer brincadeirinha. Ele fez mais umas 30, 40 alterações. Depois um monte, eu não me lembro qual é o número direitinho. Mas ele fez um monte de alterações nessa questão da potência de frenagem. Ele bota para cá, bota para lá, para frente, para trás, mudava mapa. E ele foi brincando com isso dali numa curva para tentar ver qual era a configuração melhor, numa volta melhor, digamos assim. Isso aí ele acabou fazendo, tá? Aqui então tá o sisteminha, mais ou menos como é que é montado, né? Então você tem o caliper, a pista do caliper aqui fazendo uma força, e praticamente você tem um elemento aqui, outro elemento aqui, e o teu disco no meio. Tá? Bom, torque de frenagem para o freio a disco, né? Ele pastilha, né? Pastilha, que faz então, o atrito dentro do disco e a pastilha. Tá? Sempre dois lados, quer dizer, então, para cada roda sempre tem dois lados em contato, né? A gente vai calcular, vai ter um exercício aqui, a gente vai calcular só um lado, tá? A gente não sabe como é que é o outro lado, então a gente sempre calcula um lado só. Tá? Esse 2 é praticamente o número de superfícies de contato, tá? A gente tem que levar em consideração que o coeficiente de atrito muda também, né? A partir do ambiente de trabalho que você tem, tá? Ele acaba mudando, quer dizer, você vai freando, ele vai aquecendo, ele vai alterando. Temperatura, umidade, tem muita coisa que acaba fazendo isso daí. A umidade, ela é tão danada que você imagina que está numa condição. Você está andando com o seu carro numa BR-101, 80 por hora, não tem nada na tua frente, chuvinha, e tu vai. Você está andando na chuva por 1 hora sem botar o pé no freio. Daqui a pouco, lá na frente, aconteceu uma coisa e você tem que pisar o pé no freio de emergência. Existe a grande chance de você pisar o carro e ir embora. Tá? Ele ir embora. Porque você tem a sujeira do conjunto da estrada e da umidade ficar no meio do disco ali. Tem alguns carros para evitar isso dali, esse efeito, né, de sujeira e tudo mais, quando você precisa de uma triagem de emergência, você não buscar e não ter, o sistema automaticamente, de tanto e tanto tempo, ele vai lá dar uma aproximada na pinça
É imperceptível, ele aproxima e afasta. Quando ele dá um toque no pneu, no disco, ele dá uma limpada. Ele dá uma limpada e uma aquecida. Então ele é feito exatamente para quando você está sempre superfície limpa, sempre aquecida ali. Você encontra isso onde? No Palio? Não, pode ter certeza que não é no Palio. É o carrinho aquele que vocês, depois de formados de engenheiro, depois de 2 anos e meio trabalhando, vão comprar. Essas aqui são as contas matemáticas, tá? Então, para desgaste uniforme e pressão uniforme. E esse aqui é o ângulo que eu estou falando para vocês, tá? Você tem aquela história do ângulo aqui esse ângulo aqui, né? É dado mais ou menos esse. É desse cara aqui. A gente vai, aula que vem a gente vai fazer essa conta aí com carinho, vamos calcular esses caras aí. Então, para pressão uniforme, tanto para desgaste uniforme, tá? Essa aqui são coeficientes de atrito, né? São estimados. São estimados. Tipo de material moldado, trançado, utilizado, madeira, ferro fundido ou aço endurecido. Né? Aí aqui tem o coeficiente de atrito dinâmico para cada um deles. É alto, tá? Esse coeficiente de atrito aqui. 0,45 é um mundo. E isso funciona bem a 204 a 260 graus. Tá? Isso quando você atrita com aço ou ferro fundido, né, material seco. Quando você está com úmido, com óleo, olha só onde é que já vai aqui o coeficiente de atrito. Esse cara aqui, comparação com esse aqui. É muita diferença. É muita coisa. Tá? Mas então não vale a pena usar. Vale a pena. Diz que não vale a pena. Tem sistemas que você faz para isso, que você joga no óleo para você perder calor. É a solução que você tem. Então tem sistemas que ele é no meio do óleo. Tem sistema que você faz assim. Eu tenho a ideia do tambor também. Só que esse cara aqui é o tambor com sapata externa. Tá? Sapatas externas. Eu desenhei o tamborzinho lá para vocês, né? Por dentro. Né? Agora você imagina aqui, eu por fora aqui. Fazendo uma determinada força aqui. Essas são sapatos externas. Tá? Ponte rolante, alguma coisinha, elevador, grua. Também dá para trabalhar em cima disso daí, tá? Geralmente tem 2 sapatas, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um sistema sapato externo. Então, aqui eu tenho o teu sistema aqui, né? O teu sistema de atuador. Aqui dentro está o teu volante, né? Ele fica mais ou menos aqui assim, né? Esse cara está girando. E aí você aciona os dois, você aperta, né, esse tambor ali para poder frear o conjunto da máquina. Cara, você tem uma máquina grande, você tem que frear ela, você demora a máquina para parar. Você demora lá uns 20 minutos para parar. Você mete um sistema de freio, né? Que é essa porcaria aí, para poder diminuir o tempo lá. E você passa de 20 minutos para 5. É um ganho monstruoso em cima daquilo ali, tá? Bom, quando o freio é acionado, conjunto de alavanca, né? Aplica pressão em cima do conjunto, tá? Só que tem um detalhezinho que depois a gente vai ver quando for fazer a conta, mostrar em sapato aqui, existem diferenças de frenagem entre essas 2 sapatas. Tá? E como esse cara aqui gira, vamos gira nesse sentido, aí você tem uma questão da força atuando aqui, né? Esse cara atua aqui praticamente atua paralela, mas esse cara aqui já não atua, né? Porque esse cara aqui é o ponto de giro. Ele vai ter um ponto aqui dentro dessa sapata, que vai ser o ponto de máxima pressão. Como esse cara gira num sentido e esse cara faz uma normal de outro, né? A gente vai ver essa força normal, é mais legal quando está fazendo a conta. Um lado da tua balaca vai frenar menos do que o outro lado. Tá? Porque esse cara aqui está
só pelo sentido dela força aqui, né? Uma força faz assim, a outra força faz assim, tá? E mais o sentido de giro, tá? Então tem um lado que ele trava mais do que o outro. Então por que você tem os dois lados? Porque a máquina gira para os dois lados. Tanto trava para um lado, tanto trava para o outro. Isso também vale para as sapatas internas. Quer dizer, os freios, então, de um carro, eles gastam, as balacas gastam de maneira diferente. Eles gastam de maneira diferente. Né? Tem um lado sempre que gasta mais do que o outro. Então, se gasta mais do que o outro, por que não bota uma só? Não, porque você, tanto para ir para frente, como você vê para trás, tá? A ideia, então, dessa sapata aqui, tem dois tipos de sapatas externas, que é as pequenas e as grandes. Né? As pequenas é ângulo de abraçamento de até 45 graus. Tá? E a sapata maior é a maior que isso daí. Então, ela trabalha por distribuição de pressão ao longo do ar de contato. Tá? A gente não vai calcular nenhuma coisa parecida com isso, porque não dá tempo de ficar calculando sapato externo e tudo mais. Tá? Mas a sapata externa, a interna, nós vamos calcular. Aqui eu tenho um freio, um sistema de freio de sapata interna. Ele tem aqui o sistema de regulagem de folga, né? O sistema de regulagem de folga. E o sistema, ele é preso praticamente num conjuntinho aqui. À medida que eu tenho o sistema hidráulico que puxa para lá, eu tenho um ponto aqui de movimentação, né? Ele movimenta, esse cara aqui trava aqui, esse cara trava aqui. Quando eu empurro esse cara, isso aqui é um parafuso, né? Esse aqui é um sistema em parafuso, um porta-parafuso. Ele trava, ele não mexe. Então, só essa parte se movimenta mais do que essa parte da ponta aqui, ó. Então, nesse caso, mais ou menos, ele vai dar aqui assim, ó. Esse aqui é o teu ponto central e aqui é o teu ponto de ancoragem. A 90 graus em relação aos dois, aqui nesse ponto, você vai ter a maior força, a maior pressão de frenagem do teu sistema. E isso vale para o lado de cá também. É 90 graus. 90 graus. Então, aqui também. Só que olha só, se tu gira para cá, para fazer uma coisa de gira nesse sentido aqui. Se tu gira para lá, gira nesse cara nesse sentido aqui. Então, tem uma diferença entre aqui e esse cara aqui. Isso, se você inverter o sistema de giro, inverte toda essa lógica de pensamento, tá? Então, essa é a ideia. Aqui, essa força feita por esse atuador aqui é igual. Ele aplica uma pressão, você pesa no pedal, ele aperta igual para os dois lados. Mas as duas balacas da direita e da esquerda, ela freia de maneira diferente. Tá? Elas não, sistemas não são iguais. Esse aqui é o cabo do freio de estacionamento, né? Quando você puxa ele, a tendência é você colar, né? Você aperta ele ali no sistema manualmente sem usar a força hidráulica do conjunto. Tá? Aí você vai freando. Esse cara vai indo, vai indo, vai indo. Esse cara aqui meio que é um sisteminha para dar corda. Aqui ele tem um sisteminha, praticamente um sistema como se fosse uma engrenagem. Eu vou apertando, eu vou apertando, eu vou apertando. Quando ele vai desgastando aqui, um pouco, se você não tiver um sistema desse para empurrar esse cara para fora, você vai começar a sentir que o teu pé vai cada vez mais chegando no fundo. Tá? E aí você teria que fazer isso aqui na mão na marra. Ir lá com uma chave de fenda e dar corda ali e aproximar mais o teu sistema. Então isso faz automaticamente para você. Tá? À medida que você vai pisando no freio, tá? Automaticamente ele vai meio que dando corda, né? Vai chegar num ponto que está muito longe, ele dá mais uma corda, e ele vai meio que aproximando o disco à medida que ele se desgasta, tá? Um sisteminha bem inteligente, bem inteligente mesmo, e que funciona. Funciona. Aí, claro, quando você vai fazer manutenção, por exemplo, vou fazer uma revisão no meu carro, tudo mais, vamos ver como é que está o sistema de freio. Aí o mecânico faz o quê? Ele vai ali e tira o sistema, né? Quer dizer, ele tira a apreensão do sistema, fecha
as panelas de freio ali, né? Toda a parte de freio, tira fora o tambor, vai dar uma olhada, como é que tá esse freio, como é que tá o desgaste de pastilha, tudo mais, como é que tá o retentor, como é que tá o cilindro de freio, se está com vazamento, se não está com vazamento. Se está com vazamento, ele já substitui, né? Isso aí ele vai fazer. Eu tenho que substituir lá o cilindro de freio, que já, a balaca de freio que tá ruim. Ele já, qualquer coisa, já dá um passe, né? No sistema de tambor, consegue fazer isso aí, tudo que ele consegue fazer, tá? Então, esse é um sistema de sapato interna. Dá para calcular isso aí? Dá. Esse aqui é um modelo matemático. Falta botar duas continhas para vocês, né? Que é o momento normal e o momento causado pela força de atrito. Isso aí a gente vai ver quando você fizer a conta. E aí você acha, então, a força máxima de frenagem. Tá? Você consegue, então, tirar qual é a força máxima e qual é o torque de frenagem. Tá? Então, quando esse cara aqui, né, que é esse ângulo A aqui, vou mostrar para vocês, quando esse cara aqui for igual a 90 graus, tu vai ter a máxima capacidade de frenagem do teu sistema. Tá? Isso é a aula que vem, a gente vai fazer essas continhas. Essas equações eu estou colocando ali. Tá? O freio de cinta, praticamente nós estamos finalizando o nosso conjunto aqui. Tá? O último é trabalhar o freio de cinta. O freio de cinta é legal. Olha só como é que o sistema ancora. Né? O sistema ancora aqui, ó. Não ancora na alavanca. Ele pode até ancorar aqui ou no outro sistema separado. Tá? A cinta dá a volta e ele é preso ou num sistema de alavanca, um sistema hidráulico, né? Vai puxar. Interessante que esse P2 aqui é puxado. A força é feita aqui. A força de frenagem é feita aqui. E ele só funciona nesse sentido de rotação, tá? Ele não freia no sentido oposto. Não funciona. Por quê? Porque aí a questão em cima da alavanca vai puxar, né? Como é que você vai segurar o sistema de alavanca? Não tem como puxar esse cara ali. Então, ele só funciona assim. Então, a pressão tem de ser maior que aquela pressão 2. Né? Então, aqui eu tenho a pressão 1. Deixa eu fazer até maior aqui. Aqui é a pressão 1. E aqui é a P2. Então, o que chama de P, na verdade, é a força, né? As forças P1, P2. Eu não gosto muito de pressão, mas esse aqui é um modelo de um livro. Ela fala sobre P1, P2. Eu gosto mais de força 1 e força 2, né? Mas tudo bem. Tá? Aqui do lado tem um exemplo, né? Um carrinho. Então, se você quiser frear algo muito grande e você precisa você tem uma área, você bota uma cinta gigante, à medida que você faz força para cá, você aperta o conjunto. A diferença entre a força daqui e a força 2 é o coeficiente de atrito que está dando, tá? Em cima do cinta. Então, esse é o cálculo aqui, praticamente, matematicamente é feito assim. E o torque de frenagem, a diferença dessas duas forças e a distância essa distância D sobre 2 é o raio, esse raio aqui. Esse raio aqui. Então, esse raio aqui dá esse cara aqui. A diferença entre os dois é o torque de frenagem que está freando. Então, a diferença que tu acha entre as duas forças é realmente a força que você está fazendo para frear. Aqui tem um videozinho, por exemplo, da utilização de um desses freios de cinta ali. Vocês vão ver, então, na utilização dele para freio de âncora de navio. Tá?
Ah, no more acordo. Acordo também. Ah, só deu um negocinho ali, não dá nada. Mas vocês viram ali que na hora que ele esquentou, ninguém mais para. Não para mais, nunca mais vai parar em cima disso daí. Tá? Agora podemos trabalhar então a pergunta da semana. Bastante tempo de vídeo. É mais ou menos um pouquinho a mais que eu tinha previsto. Tá? Aqui eu tenho um sistema de freio de um carro. Né? Tem um servo-freio, tem o pedal. Tá? Você faz força no servo-freio. Tem sistema de freio, sistema de vácuo, tem sistema que é elétrico, tem outro sistema. Então. Reservatório fluido, cilindro mestre, você faz sistema por cima do cilindro mestre, pressão no sistema, e ele leva então até o conjunto, né? Pode ser aqui de freio a disco ou pode ser de sapata de freio ali em cima daquilo ali. Você faz força, então freia ali. Tem alguns carros, alguns conjuntos que freia no eixo, por exemplo, você tem um sistema traseiro aqui, tem um diferencial e você freia no diferencial, você tem um sistema só de freio. Engenheiro, eu sou sentença, tá? Bom, mudaram bem esse cara aí, então. Atualmente existe a exigência de veículos automotivos serem fábricos com ABS. Tem alguns que botam esse tipo de coisa. Avaliando as afirmações abaixo, ensinar a alternativa correta. Então, vocês vão ter que dar uma... o que será que é o ABS, então? É um freio. O sistema ABS utiliza somente os discos de freio no momento da frenagem, sendo que o sistema nada mais é do que uma variação do sistema de freio a tambor. B. O sistema de freio ABS funciona como uma embreagem no disco de freio, acionando o sistema regenerativo de temperatura que auxilia no carregamento da bateria. C. O ABS funciona como um sistema de alívio de pressão para evitar que a roda trave. D. O ABS funciona bem somente em condições de chuva, onde o elemento de freio, chamado de guarnição, mantém o atrito constante em qualquer condição. Ou E. Um sistema de freio é encontrado somente em sistema de transporte como automóveis. Para outros sistemas, utiliza freio a motor. Tá? Uma delas é verdadeira, o resto é uma montanha de bobagem. Tá? Não lembro mais o que é ABS. Tá, tem um vídeo, você pode estar pesquisando o que é o sistema ABS. Tá? Eu só chamo de freio ABS. Cuidado em cima disso aí, tá? Não se preocupe, depois eu vou estar postando o vídeo, tá? Com a pergunta, mas eu botei lá a pergunta certinha lá para vocês, inteira lá, para vocês estarem dando uma olhada. E o trabalho da semana, eu quero que vocês pesquisem aplicação de sistema de freios, tá? Qualquer equipamento, tá? Eu já mostrei, por exemplo, dois. Eu mostrei de navio e de automóvel, né? Acho moto, mecanismo de freio, tá? Faz uma pesquisa em dupla, indique onde é que é aplicado esse sistema, tá? Tem que ter uma foto do sistema, explicando o funcionamento e por que o sistema de freio nesse equipamento é importante, para que ele utiliza e tudo mais, tá? Lembrando que não pode repetir o assunto e entregar até o dia 22/5. Certo, pessoal? Então, esse é o trabalho da semana que vocês têm que estar fazendo. Dúvidas, senhores? Alguma coisa, alguma dúvida? Certo, tranquilo? Fiquei tranquilo, professor. Entender certinho. Show de bola. Em sala de aula a gente, né, trabalha assim, ele com o tempo, né? O semestre passado a gente conseguiu ter uma noção, a gente não conseguiu fazer uma conta. Até uma pena. Tem uma conta dele, mas como a gente está falando, trabalhando com sistema remoto, né? Com essas tecnologias remotas, dá para ter tempo, né? A gente consegue ter tempo e estar olhando. A gente consegue estar olhando vocês, consegue estar trabalhando com vocês. E, por incrível que pareça, tu consegue tocar a matéria normal até o final. Tá? É que ao vivo, muitas vezes a gente para, né? Escuta vocês, a gente troca informações, a gente conversa mais. Isso é normal. Eu vou estar parando a filmagem por aqui, vou estar deixando vocês agora